folhadocafé.com, pontualmente todo fim de semana aqui no site folhadoes.com. Meu convidado de hoje é o Dr. José Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde aí aos nossos queridos telespectadores, ouvintes, né? Prazer estar aqui no café.com mais uma vez. É isso aí. Da outra vez nós fizemos uma transmissão ao vivo, falamos sobre depressão, sobre transtorno bipolar, sobre terapias, né? E esses tratamentos. Como que o senhor tem avaliado, né? Quais tipos de terapias que o senhor utiliza na sua clínica? Basicamente, né, eu trabalho com a medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, né? Apesar da minha formação ser em psicanálise freudiana, também sou homeopata, mas a visão da medicina tradicional chinesa nessas patologias é completamente diferente da medicina ocidental. A medicina ocidental, quando trata um quadro de depressão, é feita uma prescrição de medicamentos, né, controlados, como por exemplo a fluoxetina, que é um antidepressivo, o alprazolam, que é um ansiolítico, o Rivotril, que é o clonazepam, que é um ansiolítico, para tentar estabilizar emocionalmente esse paciente. Na acupuntura, né, no que concerne à medicina tradicional chinesa, nós fazemos uma avaliação psicoenergética no paciente. Sabe de que forma, Rony? Nós avaliamos como é que está o estado energético dos rins, no fígado, na vesícula biliar, nos pulmões, no intestino grosso, no intestino delgado, nos 3 aquecedores do corpo que nós temos. Nós temos o aquecedor superior, que é no tórax, o aquecedor médio e o aquecedor inferior, que fica na parte geniturinária. Então, tudo isso é importante para nós que trabalhamos com acupuntura. Por quê? Se houver um órgão em desequilíbrio, a pessoa fica com um quadro patológico. Por exemplo, todos os quadros de medo, pânico, fobia, geralmente estão associados a um desequilíbrio dos rins. Interessante. Porque os rins é onde estão armazenadas, né, a energia de pré que nós recebemos dos nossos ancestrais. Então, no momento em que nós nascemos, nós recebemos essa energia para perdurar por toda a nossa vida. Então, o grande barato da medicina chinesa, é que nós orientamos os pacientes, é saber gerenciar essa energia. Quanto mais nós gerenciamos a nossa energia, maior vida teremos e maior saúde. Né? Essa avaliação ela é feita através então você usa os conhecimentos psicanalíticos para fazer essa avaliação. Por exemplo, a pessoa chega lá com um problema, um distúrbio. Então você já identifica onde você vai direcionar o tratamento oriental? Sim, nessa questão da anamnese, nós temos várias formas, né? Por exemplo, na psicanálise, né? Nós temos esse conhecimento. Só para explicar para o internauta, a anamnese é um questionário. Claro, a anamnese é um questionário, é um interrogatório, né? Que pode ser feito de uma forma verbal ou de repente você tem realmente um questionário de perguntas para você estar ali avaliando a situação, se a pessoa dorme bem, se alimenta bem, se toma medicamentos, se já sofreu algum tipo de trauma, acidente, etc. Então você faz um apanhado de dados do paciente para fechar um diagnóstico psicoenergético. Eu também utilizo a psicanálise, mas eu utilizo também o diagnóstico eletrônico, que se chama o diagnóstico Riodoraco. O que é isso? Temos um aparelho eletrônico chamado Acuspointer. Esse aparelho nós fazemos medida dos pontos de acupuntura e eletronicamente nós vamos saber o grau de somatização dos órgãos que a pessoa está tendo. Se ela está tendo muito estresse, como é que está a situação dos rins dela, do fígado, do baço, do pâncreas, do coração. E você faz essa anamnese. Quando você detecta o órgão da pessoa que está mais debilitado, você trata de restaurar energeticamente esse órgão. Porque a saúde na medicina chinesa ela é entendida pelo pleno fluxo dessa energia em todo o corpo. Por quê? Onde é que o sangue circula, principalmente é bombeado? No coração. O coração bombeia sangue para os pulmões, para o fígado, para o baço, para todos os órgãos. E esse sangue passa por onde, Rony?
passa pelo cérebro. Às vezes a pessoa está com uma crise de raiva, não sei de onde tem tanta raiva, é o fígado que está em desequilíbrio. A pessoa está medrosa, insegura. Os rins, preocupada, reflexiva, está muito pensativa. O baço, muito melancólica, o intestino grosso. Muito sem iniciativa. A pessoa não toma iniciativa, a pessoa não sai do lugar. A vesícula desequilibrada deixa a pessoa sem reatividade. Você sabia disso? Interessante. Eu lembrei agora da terapia bioenergética, que ela é uma visão do corpo lá de fora. Essa terapia da acupuntura é a visão do corpo por dentro. Também, por dentro e por fora. Porque outra coisa que eu queria te perguntar, a acupuntura tem contraindicação? Olha, a acupuntura não tem nenhuma contraindicação, salvo se o paciente for, por exemplo, um hemofílico. Então, se você puncionar uma agulha numa pessoa hemofílica, você pode trazer dentro daquele local uma hemorragia complicada. Mas temos recursos além da agulha. Temos o laser, temos o magneto, temos o cristal programado radionicamente, que nós vamos trazer esse assunto aqui, né, para o seu público, que é muito interessante. Então, a acupuntura não tem, assim, a princípio, nenhum tipo de contraindicação. Nós tivemos recentemente alguns casos de suicídio no sul do estado. E alguns acham isso, que a depressão que é o principal fator, né, de causa de suicídio. Eu li recentemente um artigo publicado pela Confederação Brasileira de Psicologia que o transtorno bipolar ele é um fator importante também nesse tipo de problema, até mais que a depressão, porque o sujeito depressivo ele se medica. O transtorno bipolar, quando atinge ou está eufórico, ou ele está triste lá, ele comete o ato. Aí, e como que a medicina chinesa pode ajudar e também a psicanálise nesses casos? Veja bem, E como você avaliou também esses casos, teve, se eu não me engano, no meio do ano, uma empresária de Cachoeiro que pulou, né, do prédio onde morava. Agora, recentemente, um rapaz em Marataízes que deu um tiro na cabeça. E por aí vai, só no noticiário está tendo notícias direto de gente que tem cometido o suicídio. A população fica assim, às vezes, sem entender. Como é que fulano de tal teve coragem de tirar sua própria vida? Eu quero dizer uma coisa aqui para todo mundo. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos até a cometer uma loucura dessa. Depende do grau de motivação que o ser está. Porque nós temos uma situação biológica que é o quê? O instinto de preservação de vida. O ser humano em si não quer morrer de forma alguma. Ele quer se manter vivo. Ele quer se manter seguro. Ele não quer se machucar. Como de repente ele quer se auto-exterminar? Um fator muito forte leva a isso. Uma angústia, uma dor, uma inconsequência, um arrependimento. Por exemplo, um pai esquece um bebê em um carro, quando ele se lembra, a criança morreu cozida no carro. O desespero pode ser tão grande que ele quer tirar a própria vida, por ter consciência que não vai conseguir conviver com aquela dor. Como é que a medicina chinesa vê essa situação? Nós procuramos saber qual é o desequilíbrio da pessoa, né? Pode ser rim, pode ser fígado, pode ser baço, pode ser pâncreas, e imediatamente reequilibrar essa pessoa. Ou seja, nós chamamos esse procedimento de protocolo de liberação do Shen. É muito usado com cristais radiônicos. Nós colocamos um ponto de cristal em cima do coração, do ponto do coração na orelha, colocamos no ponto do fígado, no ponto do baço, no ponto do pâncreas e no ponto dos rins. São 5 pontos que liberam Shen. Geralmente, logo na primeira sessão, o paciente tem uma sensação de plenitude, de paz, de tranquilidade imensa. Gente, eu posso comprovar isso, eu já fiz. Paciente. É interessante, né? Porque o cristal radiônico ele tem uma energia gravada nele. E essa energia consegue fazer o quê? Ressignificar situações psíquicas que causam mal-estar na pessoa. É uma técnica muito interessante que vem crescendo aí pelos bastidores
e nós fundamos agora há pouco, tem pouco menos de um mês, a Associação Brasileira de Terapia do Bem. Foi o brasileiro que deu origem à sua técnica? É, um brasileiro. Né? Eu até digo assim, se esse brasileiro fosse, por exemplo, um americano, ele receberia um prêmio das mãos do presidente dos Estados Unidos, se fosse americano. O nome dele é Raul Breves, ele é um engenheiro eletrônico, ele é acupunturista, ele tem formação também em antroposofia, ele é um conhecedor grande também da homeopatia, conhece bem a fitoterapia, conhece a terapia floral, ele é um terapeuta holístico nato. E ele é um grande radiestesista. E ele se dedicou por 7 anos a fazer pesquisas. Ele colocou na cabeça o seguinte: eu tenho que fazer uma programação mental plena, baseado que no céu anterior e no céu posterior. São 2 ideogramas. Então, como é que eu vou pegar e conseguir essa energia? Eu tenho que gravar em algum lugar. Ele gravou o quê? Nos cristais. E eu começando a experimentar. E ajustar. E experimentar. E hoje está um sucesso aí. É um sucesso total. E o Raul Breves a gente vai poder... Um abraço aí, né? O Dr. Raul, inclusive o Dr. Raul Breves recebeu o título de doutor honoris causa em ciências por uma academia de ciências, letras e artes, né, de Minas Gerais. Ele foi agraciado por essa grande descoberta com o título de doutor em ciências. Que bom. Ele vai estar acompanhando a gente aqui pelo canal folhadoes.com. E, doutor Zé Gomes, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, né, seus telespectadores aí. Para mim é um grande prazer.